Sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês esse lugar americano retangular, aqui de base diagonal oval. Então eu tenho aqui essas duas pontas aqui do meu retângulo, aqui está quadrado e aqui eu fiz essas duas partes oval. Esse aqui é o modelo folha. Vou passar para vocês aqui a lista de materiais, eu fiz nessas duas cores. Vou passar aqui para vocês quanto que eu gastei de fio para fazer essa peça. A minha peça ficou com 48 centímetros aqui na largura e aqui de altura ficou com 32 centímetros. Fiz com duas cores, mas você pode estar fazendo também somente de uma cor. Se você vai fazer só de uma cor, você vai precisar de 170 gramas do barbante 6, trabalhei com agulha 3,5. Aqui no início, nesse cordão inicial, eu usei a agulha número 4 para não ficar repuxado aqui nessa parte. E depois eu trabalhei com a agulha 3,5 em toda a minha peça. Fiz esse detalhe aqui, duas carreiras de outra cor. Então, aqui eu trabalhei na cor tijolo, com o barbante persa da Têxtil Piratininga. Usei 142 gramas para fazer essa parte aqui do meio e depois essa outra parte aqui. Então, para fazer a peça, eu usei 142 gramas. Nessa outra peça, eu usei o verde musgo, barbante persa também, 100% algodão. Então, aqui eu tenho o verde musgo e tijolo. Para fazer o detalhe aqui da minha peça, eu usei na cor chantilly, também o barbante persa, 100% algodão, barbante número 6, cor chantilly. Cada novelo tem 200 gramas, então eu consigo fazer uma peça e ainda vai sobrar fio aqui nessa cor principal. Usei tesoura, agulha de tapeceiro, para a gente fazer os acabamentos aqui na nossa peça. Para ficar com esse tamanho, eu iniciei aqui com um cordão de 26 correntes, mas se você quiser fazer maior ou menor, ele é múltiplo de 4, então você vai aumentar de 4 em 4 correntes, que é para formar esse bloco e uma corrente de separação. Então, aqui eu tenho 3 pontos e uma corrente. Então, você vai aumentar de 4 em 4 correntes, se você quiser fazer sua peça maior. Eu espero que vocês gostem e vamos para a nossa videoaula. Eu vou iniciar com a agulha número 4, com o barbante 6. Coloco a agulha aqui atrás do fio e vou girar a minha agulha e aqui eu faço uma corrente. Ajusto, não aperto muito porque eu já conto esta corrente. Então, agora eu faço mais 25. Com esta aqui, eu vou ficar com 26 correntes iniciais. Então, eu tenho uma corrente, 2, 3, 4, e vou fazendo assim até completar 26 correntes. Fiz aqui as 26 correntes, agora vou trabalhar com a agulha número 3,5. Então, vou alongar aqui o fio e vou trocar de agulha. Vou ajustar esta corrente. Agora, eu volto na quarta corrente. Conto aqui, ó, uma corrente, 2, 3. Aqui nessa quarta corrente, eu faço 2 pontos altos. Pego na alça de trás, faço um ponto alto, dou a laçada e no mesmo espaço, outro ponto alto. Faço uma corrente de separação. Agora, eu vou pular uma corrente, venho na próxima, faço um ponto alto. Na próxima corrente, faço outro ponto alto. E na próxima corrente, outro ponto alto. Eu vou fazer aqui blocos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Então, agora eu faço uma corrente de separação, pulo uma corrente de base e vou na próxima.
faço ponto alto, na próxima corrente, outro ponto alto, e na próxima, outro ponto alto. E tenho outro bloco de 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, pulo uma corrente de base e vou na próxima. E faço dessa forma até completar aqui todos esses pontos. Sempre cuidando para não torcer assim, ó, essa corrente. Sempre pega nesta alça aqui para fazer o ponto. Então, aqui eu já trabalhei os meus blocos. Aqui vai ser o meu canto, então eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 blocos de 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer o canto e aqui também eu terei o outro canto aqui da minha peça. Então, aqui eu fiz uma corrente, vou pular uma corrente e agora aqui, nesta corrente, pego na alça aqui de trás, ela vai abrir aqui conforme eu vou trabalhando, mas depois eu consigo puxar esse fio para ajustar aqui nessa parte. Então, eu faço aqui 3 pontos altos no mesmo espaço. Vou fazer aqui 2 correntes. Agora, aqui nesse mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Duas correntes para ficar o outro canto. Aqui eu viro, vou ajustar aqui um pouco. E trabalho aqui mais 3 pontos altos. Então, aqui eu vou segurar esse fio para não abrir muito, mas depois eu ajusto novamente. Venho nesse mesmo espaço aqui e faço os 3 pontos altos. Uma corrente de separação e vou trabalhar os blocos agora de 3 pontos altos. Aqui, eu vou ajustar esse fio. E agora, conforme eu vou trabalhando aqui os pontos, eu vou esconder esse fio. Então, agora é ponto sobre ponto, aqui onde eu tenho esses 3 pontos altos, venho na mesma direção do ponto, faço ponto alto, dou a laçada, venho aqui no ponto alto, e no próximo ponto, outro ponto alto. Vamos fazer a mesma coisa que eu tenho aqui deste lado. Uma corrente de separação e ponto sobre ponto, aqui nesses 3 pontos altos. Então, eu trabalho aqui em todos os pontos. Então, aqui eu trabalhei todos os blocos de 3 pontos separados por uma corrente. Aqui eu tenho que ter essa mesma quantidade de pontos. Então, aqui, ó, nessa mesma direção, depois que eu fiz esses 3 pontos altos, tem uma corrente. Venho na direção desse ponto. E aqui nesse mesmo espaço, eu faço 3 pontos altos. Para formar aqui o canto da minha peça. 2 correntes. E aqui mais 3 pontos altos. Aqui nesse mesmo espaço, para ficar da mesma forma que eu tenho lá na outra ponta. Depois que eu faço aqui os 3 pontos altos, agora, ao invés de eu fazer aqui as 2 correntes, eu faço um meio ponto alto, que é o equivalente a essas 2 correntes. Então, meio ponto alto, eu vou dar a laçada. Aqui eu tenho os 2 pontos e as correntes onde eu iniciei. Eu venho bem em cima aqui da corrente. E vou fazer aqui um meio ponto alto. Busco o fio. E tiro aqui tudo de uma vez. Então, aqui vai ficar assim. Agora, aqui dentro desse espaço, eu faço um ponto baixo. E 3 correntes. 1, 2, 3.
O ponto baixo e a corrente é o meu primeiro ponto alto. E as duas correntes são essas duas correntes que eu tenho de separação aqui. No mesmo espaço, eu vou começar aqui o canto e vou fazer 3 pontos altos. Então, eu sempre vou iniciar a minha carreira desta forma. Aqui nesse mesmo espaço, 3 pontos altos. E depois, quando eu estiver finalizando a carreira, eu preciso de mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço para formar esse canto. Agora, aqui eu faço uma corrente de separação. Pulo esses pontos altos e agora eu vou trabalhar nesses espaços de corrente. Então, eu dou a laçada, venho aqui nesse espaço de uma corrente e faço 3 pontos altos. Vou trabalhar os blocos aqui de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Então, eu faço os 3 pontos altos, faço uma corrente de separação. No próximo espaço, de uma corrente da carreira anterior, eu faço os 3 pontos altos. Uma corrente de separação e trabalho assim em todos esses espaços. Trabalhei aqui todos os blocos, cheguei aqui nesse canto, onde eu tenho essas duas correntes. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Fiz os 3 pontos altos, 2 correntes e agora 3 pontos altos, para formar o canto aqui da minha peça. Agora, para fazer o outro canto, eu faço uma corrente de separação e venho aqui nesse espaço de 2 correntes. Faço a mesma coisa que eu fiz aqui. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Depois que eu termino esse canto, faço uma corrente de separação. E trabalho agora aqui os blocos de 3 pontos altos nesses espaços de uma corrente da carreira anterior. Da mesma forma que eu fiz ali na outra lateral. Vamos repetir a mesma quantidade aqui de pontos. Cheguei aqui nesse canto, faço os 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos dessa mesma forma. Fiz o canto, agora eu faço uma corrente. E aqui eu preciso de mais 2 pontos altos para completar aqui esse canto. Então, venho nesse espaço, busco o fio, vou ajustar bem esses pontos, faço ponto alto, dou a laçada aqui nesse mesmo espaço, outro ponto alto. Agora, aqui onde eu iniciei, que eu tenho um ponto baixo e uma corrente, eu venho na corrente, pego nessa alça da frente, levo a agulha lá pro lado avesso, faço um ponto baixíssimo, buscando o fio aqui por trás. E aqui onde eu tenho essas duas correntes, na primeira corrente eu faço um ponto baixíssimo. E agora vou iniciar a minha carreira aqui, nesse meio aqui desse canto, ó. Faço ponto baixo e 3 correntes. O ponto baixo e a corrente é o meu primeiro ponto alto e as 2 correntes de separação. Nesse mesmo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, e aqui eu trabalho os blocos de 3 pontos altos em cada espaço de uma corrente da carreira anterior, faço uma corrente de separação. Volto aqui nessa parte que é onde a gente vai começar a fazer a parte oval aqui da nossa peça.
Cheguei aqui nesse canto, agora nesse canto e nesse outro aqui é onde a gente vai fazer a parte oval da nossa peça para ficar dessa forma aqui. Então, eu trabalhei 2 carreiras e agora aqui na terceira eu já começo a fazer esse detalhe onde teremos essas 3 faixas de pontos altos. Então, aqui eu fiz os 3 pontos altos e uma corrente. Agora, aqui nesse espaço de 2 correntes, eu faço 3 pontos altos. Aqui dentro desse espaço das 2 correntes. Então, aqui agora eu vou colocar um fio pra gente deixar marcado onde que nós começamos a fazer a curva. Fiz os 3 pontos altos, agora eu faço 2 correntes. Nesse bloco aqui, onde eu tenho esses 3 pontos, nesse ponto do meio, eu faço 3 pontos altos no mesmo ponto. Fiz os 3 pontos altos, faço 2 correntes. Nesse próximo espaço, 3 pontos altos. Então, as 2 correntes, eu faço somente aqui na divisão aqui desses blocos, onde eu vou fazer a curva. Então, aqui eu tenho 2 correntes, aqui eu tenho 2 correntes. Agora, eu faço uma corrente de separação e faço o canto. O canto sempre vai ser dessa mesma forma que nas carreiras anteriores, os 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Terminei os 3 pontos altos, agora eu começo a fazer uma corrente novamente de separação para fazer os blocos. Aqui eu vou fazer uma marcação também, para a gente saber aqui certinho onde nós temos que fazer aqui a parte da curva, que vai ser essas 3 faixas. Aqui eu sigo repetindo a mesma quantidade de ponto das carreiras anteriores. Então, aqui eu faço os 3 pontos altos aqui nesse espaço. Depois, eu faço uma corrente de separação e 3 pontos altos. Volto aqui nessa parte onde a gente vai fazer essa mesma quantidade de pontos. Cheguei nesse canto, então, depois dos 3 pontos altos, fiz uma corrente, agora eu venho aqui no canto, faço 3 pontos altos. Duas correntes, nesse ponto alto do meio, 3 pontos altos. Duas correntes, e nesse próximo espaço de uma corrente da carreira anterior, eu faço 3 pontos altos. Uma corrente de separação, e agora que eu preciso finalizar esse canto fazendo mais 2 pontos aqui nesse espaço. Então, eu faço aqui 2 pontos altos, sempre ajustando aqui esses 2 pontos. E onde eu tenho ponto baixo e uma corrente, eu venho na corrente, faço um ponto baixíssimo, e na próxima corrente, outro ponto baixíssimo. Aqui eu vou colocar um fio para marcar também, para eu saber aqui onde que é essa parte, que eu vou fazer a parte oval. E aqui também. Então, aqui eu tenho os 3 blocos onde teremos a faixa com os pontos altos. Agora, aqui eu inicio da mesma forma que nas carreiras anteriores.
com ponto baixo e 3 correntes. No mesmo espaço, 3 pontos altos. Então, eu sempre vou começar a carreira assim. Uma corrente de separação, no próximo espaço de uma corrente, 3 pontos altos. E volto ali na parte aqui onde a gente tem essa curva, porque aqui nós vamos só repetir os blocos de 3 pontos altos aqui separados por uma corrente. Então, aqui eu já trabalhei os blocos, eu tenho aqui o canto, e trabalhei aqui um bloco, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, antes desse bloco aqui da curva, se eu fizer os 3 pontos altos aqui, o bloco assim, vai ficar sobrando ponto. Então, aqui eu tenho os 3 pontos altos e uma corrente, e eu vou fazer um ponto alto em cima desse ponto alto, desse bloco. Então, eu faço um ponto alto, uma corrente, e agora que eu trabalho aqui na curva, fazendo ponto em cima de ponto, e aqui no último ponto eu faço 2 pontos para fazer o aumento aqui na minha peça. Então, eu faço um ponto alto, no próximo ponto, outro ponto alto, e no próximo, 2 pontos altos. Duas correntes. Lembrando que aqui na curva eu sempre faço essas duas correntes, ponto sobre ponto, e ali no último ponto, 2 pontos no mesmo espaço. Então, agora a gente fica com 4 pontos altos nesse bloco e 2 correntes de separação. Ponto sobre ponto. E no próximo ponto, 2 pontos altos. Terminei aqui esses blocos, agora eu faço uma corrente de separação. Agora aqui, antes do canto, eu faço um ponto alto na direção desse primeiro ponto, porque se eu fizer o bloco aqui de 3 pontos altos, vai sobrar ponto. Então, uma carreira eu faço dessa forma, e na próxima eu faço aqui o bloco de 3 pontos. Mas agora, nesta carreira, nós vamos fazer somente um ponto alto em cima aqui desse primeiro ponto. Fiz o ponto alto, faço uma corrente, e aqui no canto, vou repetir os 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, aqui nesse mesmo espaço. Depois que eu faço aqui o canto, uma corrente de separação, e faço os blocos aqui de 3 pontos altos e separo por uma corrente entre um bloco e o outro. Então, aqui nós vamos repetir os pontos da carreira anterior. Chegando aqui nessa curva, fiz uma corrente, e agora eu faço um ponto alto aqui nesse terceiro ponto. Então, antes dessa marcação, eu faço aqui, ó, um ponto alto. Uma corrente, e agora eu trabalho aqui nos blocos, aqui na curva, aumentando um ponto. Então, faço um ponto sozinho, outro ponto sozinho e 2 pontos juntos, ficando com 4 pontos altos em cada bloco. Depois que eu faço aqui esses 4 pontos altos, eu faço 2 correntes de separação. Vou no próximo bloco de 3 pontos altos, faço ponto sobre ponto, e no último ponto, 2 pontos altos. 2 correntes, ponto sobre ponto, e no último ponto aqui desse bloco, 2 pontos altos. Faço uma corrente,
e um ponto alto aqui, ó, depois da marcação, bem em cima desse ponto alto. Faço uma corrente e mais 2 pontos para terminar aqui esse canto. Finalizo com ponto baixíssimo aqui nesta corrente. Na próxima corrente, um ponto baixíssimo. Vou iniciar a próxima carreira com ponto baixo e 3 correntes. E mais 3 pontos altos aqui dentro. Uma corrente de separação e trabalho aqui os blocos de 3 pontos separados por uma corrente. Volto aqui nessa parte, ó, antes desse ponto alto sozinho, para a gente fazer junto aqui a curva. Então, aqui eu já fiz os blocos de 3 pontos separados por uma corrente. Fiz os 3 pontos altos, uma corrente. Agora, aqui, ó, nesse espaço, antes desse ponto sozinho, eu faço o bloco aqui, ó, de 3 pontos altos. Depois, agora que eu fiz os 3 pontos altos, eu faço uma corrente de separação. E agora, eu trabalho aqui, ó, ponto sobre ponto. Vou pular esse ponto alto e essa corrente de separação. Faço ponto sobre ponto aqui nesses 3 pontos altos, e nesse último ponto desse bloco eu faço 2 pontos juntos, que é o aumento aqui da minha carreira para fazer a curva aqui na minha peça. Então, aqui, ó, tenho 3 pontos sozinhos, mais 2 juntos, eu fico agora com 5 pontos altos nesse bloco. Continuo com 2 correntes de separação. No próximo ponto, faço ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, 2 pontos juntos aqui nesse mesmo espaço. 2 correntes, e aqui eu vou repetir essa quantidade de pontos. Terminei aqui os 5 pontos altos, faço uma corrente de separação, pulo esse ponto alto e nesse espaço de uma corrente, eu faço o bloco aqui de 3 pontos altos antes de fazer o canto. Fiz os 3 pontos altos, faço uma corrente de separação. Aqui no canto, vamos repetir a quantidade de pontos das carreiras anteriores. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Depois, eu trabalho ali os blocos de pontos altos, separados por uma corrente até chegar na curva novamente. Que eu faço uma corrente, no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, até terminar aqui esse lado. Eu volto aqui pra gente fazer mais uma vez junto, pra você fazer bem certinho aqui nesse espaço, mas é a repetição aqui dessa curva. Então, aqui eu já trabalhei os blocos de pontos separados por uma corrente. Aqui, antes desse ponto alto, eu fiz os 3 pontos altos e uma corrente. Agora, aqui nós vamos fazer ponto sobre ponto, e nesse último, 2 pontos juntos. 2 correntes, ponto sobre ponto, 2 pontos juntos. Se ficar dúvida, você pode voltar nessa parte, que é a repetição aqui desses pontos. Fiz aqui, então, a curva. Agora, aqui eu fiz uma corrente, e nesse espaço, depois desse ponto sozinho, aqui eu faço os 3 pontos altos, antes de terminar ali a minha carreira. Uma corrente e aqui 2 pontos altos. Finalizo com ponto baixíssimo. Vou na próxima corrente, faço um baixíssimo e vou iniciar a próxima carreira. Volto aqui, ó, nessa parte da curva, porque aqui nós vamos repetir a mesma coisa que fizemos nas outras carreiras.
Aqui eu já fiz, então, os blocos de pontos altos. Aqui eu tenho o canto. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz uma corrente. Agora, aqui, ó, antes da curva, eu não posso fazer o bloco aqui de 3 pontos altos. Eu faço um ponto alto aqui em cima, que é a mesma repetição aqui de pontos desta carreira. Então, numa carreira eu faço assim, na próxima eu posso fazer aqui o bloco de 3 pontos. Então, agora nesta carreira, 3 pontos altos, uma corrente e um ponto alto aqui em cima, ó, desse terceiro ponto desse bloco antes da curva. Depois faço uma corrente de separação e aqui ponto sobre ponto e no último ponto eu faço 2 pontos juntos. Então, agora nesta carreira nós teremos 6 pontos altos aqui na curva, nessas 3 faixas aqui desses blocos de pontos altos. Aqui no último ponto, faço 2 pontos juntos. 2 correntes de separação, e aqui a mesma coisa, ponto sobre ponto, e no último ponto, 2 pontos juntos. E aqui também, então, faço isso por 3 vezes. Fiz aqui as 3 faixas, depois dos 6 pontos altos, faço uma corrente. Agora, aqui eu preciso de um ponto alto aqui nesse primeiro bloco, no primeiro ponto. Faço um ponto alto. Uma corrente. Agora, aqui nesse próximo espaço de uma corrente, eu faço o bloco de 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente de separação, faço o canto e trabalho aqui a mesma sequência de pontos da carreira anterior. Cheguei aqui na curva, fiz os 3 pontos altos, uma corrente, e agora um ponto alto aqui antes desses blocos. Uma corrente e agora ponto sobre ponto, da mesma forma que nós fizemos aqui. Então, nós vamos repetir essa quantidade de pontos. Fiz aqui os pontos da curva, faço uma corrente, um ponto alto, aqui nesse primeiro bloco, uma corrente e 3 pontos altos, aqui nesse espaço de uma corrente da carreira anterior. Uma corrente e mais 2 pontos altos para finalizar esse canto. Finalizei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a troca de cor, então, eu vou arrematar esse fio e vou trabalhar com a outra cor. Se você vai continuar com a mesma cor, você vai fazer da mesma forma que nós fizemos aqui nas carreiras anteriores. Então, agora que o meu, eu vou cortar esse fio. Depois que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer aqui uma corrente e corto esse fio. Puxo, ajusto e na próxima corrente eu levo esse fio pro lado avesso, porque depois a gente trabalha os pontos aqui e vai esconder esse fio. Agora aqui, se você quiser pegar esse fio e marcar aqui mais pra cima, aqui na mesma direção, você pode estar fazendo dessa forma. Aqui também. Venho aqui antes dessa faixa aqui dos pontos altos e deixo aqui a minha marcação. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, a minha peça está assim, eu trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras nesta cor, e agora eu vou trocar de cor. Como eu finalizei aqui, ó, nesse canto, eu vou começar a minha peça a partir desse canto aqui. Então, eu sempre faço dessa forma quando eu faço a troca de cor, para não ficar sempre na mesma direção aqui, início e fim de carreira, eu faço aqui na outra direção. Então, eu vou começar aqui nesse canto.
Então, agora que eu vou começar a minha carreira nesse canto, vou iniciar aqui com o ponto alto falso. Eu deixo um pedaço aqui de fio sobrando, mais ou menos o tamanho aqui do cabo da minha agulha para eu fazer o arremate depois. No ponto alto falso, eu seguro esse fio que está sobrando, coloco a agulha aqui na frente e dou 2 laçadas aqui na agulha. Eu vou segurar esse fio. Venho aqui nesse espaço, ó, no canto, vou fazer aqui o ponto alto. Busco o fio, tiro 2 laçadas e depois mais 2. Vai ficar assim. Agora, eu faço as 2 correntes de separação, porque aqui no início, eu sempre começo com esse ponto e as 2 correntes de separação. No mesmo espaço, eu faço 3 pontos altos, que é o canto, da mesma forma que nas outras carreiras. Os 3 pontos, as 2 correntes e os 3 pontos. Só que aqui nesse início, eu começo desta forma. Depois, eu preciso de mais 2 pontos para finalizar a carreira. Aqui eu faço uma corrente e vou trabalhar os blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente, da mesma forma que nas outras carreiras, até chegar ali na curva, que é a parte aqui oval da nossa peça. Então, aqui eu vou só repetir esses blocos de pontos altos, separados por uma corrente. Agora, chegando aqui onde eu tenho esse ponto sozinho, eu preciso de fazer o meu bloco de 3 pontos altos. Então, aqui eu tenho os 3 pontos, uma corrente, e antes desse ponto alto, que é nesse espaço, eu faço os 3 pontos altos. Então, agora nesta carreira eu não tenho o ponto sozinho, eu tenho o bloco de 3 pontos altos. Faço uma corrente, agora eu vou pular esse ponto alto sozinho, esse espaço de uma corrente, e vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. No último ponto, eu faço 2 pontos juntos. Então, aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos sozinho e 2 juntos, e vou ficar com 7 pontos altos aqui nesse bloco. Então, eu trabalho ponto sobre ponto, nesses pontos altos, por 5 vezes, e 2 pontos juntos, no mesmo ponto de base da carreira anterior. 2 correntes, e aqui eu faço essa repetição de pontos. Aqui eu terminei esses 3 blocos. Aqui, se você acha que é muito 2 correntes, você pode trabalhar com uma corrente também de separação. Aqui no meu, com uma corrente, ele começa a ficar repuxado, por isso que eu estou fazendo aqui, ó, com 2, ele fica bem reto aqui minha peça. Terminei aqui os 7 pontos altos, faço uma corrente de separação, pulo esse ponto sozinho, e aqui nesse próximo espaço, eu faço o bloco aqui de 3 pontos altos. Depois, eu faço uma corrente, faço 3 pontos altos, uma corrente, aqui eu faço o canto, a mesma quantidade de pontos das outras carreiras, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Uma corrente é de separação, e vou trabalhar aqui os blocos de pontos altos, 3 pontos altos separados por uma corrente, até chegar nessa parte aqui da curva novamente, que vai ser essa repetição aqui. Então, aqui ficou dessa forma. Aqui, ó, antes desse ponto sozinho, eu já fiz os 3 pontos altos e uma corrente. Agora, eu trabalho ponto sobre ponto. E no último ponto, eu faço os 2 pontos juntos, que é o aumento. Então, aqui eu trabalhei 2, 3, 4, 5, mais 2, 7 pontos. 2 correntes, 7 pontos, 2 correntes e 7 pontos, da mesma forma que eu tenho aqui. Trabalhei aqui nesses 3 blocos, fiz os 7 pontos altos, uma corrente. Agora, aqui depois desse ponto sozinho, nesse espaço, eu faço 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente,
e mais 2 pontos para finalizar aqui esta carreira. Aqui eu já fiz os 2 pontos altos. Onde eu iniciei, se você iniciou dessa forma aqui com o ponto alto falso, esse fio, que é a primeira laçada, eu vou puxar aqui, ó, do lado direito da minha peça e vou desmanchar essa laçada. Para que fique aqui, ó, o ponto baixo e as 3 correntes da mesma forma que eu iniciei nas outras carreiras. Então, aqui no ponto baixo e nesta corrente, eu finalizo ali na corrente com um ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, nesta alça da frente da corrente, faço um ponto baixíssimo, vou na próxima corrente, um ponto baixíssimo, e vou iniciar a próxima carreira. Fazendo aqui o ponto baixo e as 3 correntes. No mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos aqui do canto, eu vou fazer uma corrente de separação e vou seguir ali fazendo os blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente, até chegar naquela parte da curva, onde a nossa peça ficou oval, então eu volto para fazer com vocês. Agora aqui nessa carreira, depois dos 3 pontos altos, eu fiz uma corrente e tenho esse bloco de 3 pontos. Então, agora nesta carreira, eu tenho que fazer somente um ponto alto aqui, ó, nesse terceiro ponto. Então, é a mesma coisa que eu tenho nessa carreira aqui. Faço um ponto alto e uma corrente. E agora, trabalho aqui o ponto sobre ponto. E no último ponto desse bloco, eu faço 2 pontos juntos. Então, aqui eu tenho um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, L2, fico com 8. Então, a cada carreira vai aumentar um ponto alto nesses blocos que eu tenho aqui, com ponto sobre ponto. Fiz 6 pontos altos sozinhos, agora 2 pontos altos juntos. Depois, eu faço as 2 correntes de separação. Então, a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer quando chegar nessa parte ali também. Faço as 2 correntes e aqui eu vou repetir os pontos altos. Agora, aqui, depois que eu terminei essa curva, eu faço uma corrente e nesse primeiro bloco eu faço um ponto alto, que é nesse primeiro ponto. Então, é a mesma coisa que essa carreira aqui, você vai fazer dessa forma, você vai repetir aqui a sequência de pontos, ó, na mesma direção que fizemos aqui nessa carreira. Então, uma carreira é com um ponto alto e a outra é com esses 3 pontos. Então, agora é um ponto alto aqui nesse primeiro bloco, no primeiro ponto alto. E uma corrente de separação. Depois, eu vou nesse próximo espaço e continuo com os 3 pontos altos e separo por uma corrente entre um bloco e o outro. Quando chega aqui no canto, eu vou repetir esses pontos e continuo aqui. Quando chega aqui, você vai voltar o vídeo para repetir dessa mesma forma que fizemos aqui nessa curva. Então, aqui, ó, tudo que eu faço nessa curva, eu faço nessa daqui. E tudo que eu faço nesse canto, eu faço ali no outro também. Então, vou completar aqui a minha volta, vou trabalhar apenas 2 carreiras nessa cor. Quando chegar aqui, eu volto pra gente arrematar o fio. Aqui eu fiz, então, os 2 pontos altos, finalizo a carreira com ponto baixíssimo aqui nesta corrente. Se você vai continuar com esta cor, você vai fazer o ponto baixíssimo e iniciar a carreira ali no meio. Eu vou fazer uma corrente e vou cortar esse fio. Vou ajustar aqui e levar esse fio ali pro lado avesso. Depois, ele fica escondido aqui atrás dos pontos. Então, a nossa peça está ficando assim. Agora, eu vou começar a carreira nesse outro canto aqui. Da mesma forma que eu iniciei essa carreira, eu vou começar com o ponto alto falso.
2 laçadas, venho aqui no canto, faço o ponto alto, as 2 correntes e no mesmo espaço mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação e faço aqui os blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente e volto aqui nessa parte pra gente fazer junto mais uma vez. Trabalhei aqui então os blocos de pontos altos separados por uma corrente. Antes desse ponto sozinho, eu fiz os 3 pontos altos e uma corrente. Agora, eu trabalho ponto sobre ponto, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 2, 9. Então, agora eu vou ficar com 9 pontos altos aqui nesses blocos. E separo por 2 correntes. Nessas 3 faixas aqui, eu faço desta forma. Aqui eu terminei a curva. Fiz aqui os pontos altos e uma corrente. Agora, eu pulo esse ponto sozinho e faço o bloco aqui dentro, ó, de 3 pontos altos e depois eu vou separar por uma corrente. Aqui tem os 3 pontos, uma corrente de separação. Faço os 3 pontos, uma corrente, 3 pontos. E sigo dessa forma até completar a minha carreira, ó. Aqui vai ser repetição. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. E faço assim até completar a minha carreira. Eu volto aqui porque a gente tem que desmanchar essa laçada aqui desse primeiro ponto, mas eu vou fazer com vocês. Cheguei aqui então para finalizar a carreira. E vou desmanchar essa alça aqui desse ponto alto falso. Finalizo com ponto baixíssimo, aqui na corrente, depois do ponto baixo e a corrente. Faço um ponto baixíssimo aqui na próxima corrente e vou iniciar a minha carreira com ponto baixo e 3 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro. Depois ali eu vou trabalhar os blocos de 3 pontos separados por uma corrente. Então, aqui eu faço uma corrente e os 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, até chegar na curva. Então, aqui, ó, conforme eu vou fazendo, eu vou arrumando aqui a minha peça, está ficando bem retinho. Mas aqui, se você vê que precisa só de uma corrente, você pode fazer uma corrente. Então, aqui nessa carreira, vou trabalhar até chegar aqui nesse espaço, que aqui nós teremos que fazer o ponto alto sozinho. Então, quando chega aqui, perto da curva, agora nessa carreira, eu fiz uma corrente de separação, venho nesse bloco aqui de 3 pontos altos da carreira anterior, nessa direção, faço um ponto sozinho e uma corrente. Agora, eu trabalho ponto sobre ponto e aqui no último eu faço 2 juntos e sigo dessa forma por toda a volta. Então, eu vou trabalhar aqui por 4 carreiras dessa cor aqui. Então, estou na segunda, termino essa e trabalho mais 2 para depois eu fazer o bico. Então, aqui eu estou nesta carreira, ó, que tem o ponto sozinho. Na próxima, quando chega aqui, eu tenho esses 3 pontos altos aqui nesse espaço. E na próxima, que é a última carreira antes do bico, os 3 pontos altos, uma corrente e um ponto alto. Então, aqui nesta carreira que eu estou, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Na outra, eu fico com 11. E nesta aqui, eu fico com 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 2 juntos, 12. 2 correntes de separação e sigo dessa forma até completar aqui essas 4 carreiras da mesma cor. E volto pra gente fazer o bico de acabamento. Então, aqui vai ser só repetição, o que vai mudar é a quantidade de pontos aqui. Então, vou fazer na minha e volto com vocês para fazer o bico de acabamento.
Aqui eu já completei a minha carreira, finalizei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar aqui dentro desse espaço, vou fazer aqui o ponto baixo. Vou subir 4 correntes. E aqui dentro eu faço mais 2 pontos altos, nesse mesmo espaço. Nesse canto, eu vou fazer mais uma vez, aqui nesse mesmo espaço, o ponto baixo, 4 correntes e 2 pontos altos, tudo aqui nesse mesmo espaço, nesse canto, onde eu comecei aqui a carreira. Então, aqui, se você quiser fazer maior, você vai fazer aqui mais carreiras antes de fazer aqui o bico. Fiz os 2 pontos altos, agora eu venho nesse espaço de uma corrente, eu vou pular esses 3 pontos, venho aqui nesse espaço, faço ponto baixo, 4 correntes, e nesse mesmo espaço, 2 pontos altos. Então, é um bico bem simples. Somente aqui, ó, o ponto baixo nesse próximo espaço, 4 correntes e 2 pontos altos aqui, ó, no mesmo espaço. Então, eu vou trabalhar assim por toda a volta. Somente com ponto baixo. Em cada espaço aqui de uma corrente, eu faço dessa forma. 4 correntes. E 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Sem corrente de separação, eu pulo esses 3 pontos do bloco, venho nesse espaço de uma corrente, faço ponto baixo. Então, nós vamos seguir dessa forma. Vai ficar dessa forma aqui. Eu volto aqui, ó, nessa parte, pra gente fazer junto aqui na curva. Então, aqui eu já trabalhei em todos esses espaços e chegamos aqui, ó, nessa parte da curva. Então, aqui eu fiz o ponto baixo, 4 correntes e 2 pontos altos aqui antes desse ponto sozinho. Agora, eu vou pular esse ponto, esta corrente e esse próximo ponto. E aqui nesse segundo ponto, aqui desse bloco, eu faço o ponto baixo, as 4 correntes e 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Então, aqui vai ficar assim. Agora, nós vamos pular aqui, ó, 2 pontos altos de base entre um bico e o outro. Então, agora eu pulo 1, 2, no próximo, faço ponto baixo, 4 correntes, e no mesmo espaço, 2 pontos altos. Pulo 2 pontos, no próximo eu faço um ponto baixo, 4 correntes, e no mesmo espaço, 2 pontos altos. Pulo 2 pontos, e aqui no próximo ponto, então, aqui vai sobrar um ponto da mesma forma que eu tenho aqui, ó, que sobra um ponto. Faço aqui o ponto baixo, 4 correntes, e no mesmo espaço, os 2 pontos altos. Então, aqui nessa primeira faixa aqui, ó, ficou dessa forma. Agora, aqui, eu vou pular esse ponto, esse espaço de correntes e esse próximo ponto. E começo aqui a partir do segundo ponto desse bloco aqui de pontos altos.
Então, vou repetir a quantidade de pontos, um ponto baixo, 4 correntes e 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. E continuo agora pulando 2 pontos entre um bico e o outro, dessa mesma forma que eu fiz aqui. Terminei aqui nesse outro bloco, foi a mesma quantidade de bico que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui, novamente, eu pulo esse ponto, esse espaço de correntes e esse próximo ponto. E começo aqui nesse segundo ponto. Fazendo ponto baixo, 4 correntes e 2 pontos altos. Eu vou fazer a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui. Terminei aqui, ó, esses 4 bicos nesse bloco. Agora, eu vou pular esse ponto alto, esse espaço de corrente e esse ponto alto. E venho aqui, ó, nesse espaço, depois desse ponto sozinho, faço o ponto baixo, as 4 correntes e os 2 pontos altos. E agora, em cada espaço de uma corrente, eu faço o ponto baixo, 4 correntes e 2 pontos altos. Sempre pulando agora aqui o bloco de 3 pontos e trabalho aqui nesse espaço de corrente. Volto aqui no canto pra gente fazer junto, e aqui você vai repetir essa quantidade de pontos. Agora, aqui nesse canto, eu vou fazer dessa mesma forma, eu tenho que fazer 2 vezes esse bico. Então, aqui eu faço o ponto baixo, as 4 correntes e 2 pontos altos. Volto nesse mesmo espaço, faço o ponto baixo, 4 correntes e 2 pontos altos. Então, somente aqui nesses cantos que eu vou fazer aqui por 2 vezes o bico no mesmo espaço. Vai ficar assim. Agora, aqui eu continuo a repetição desses pontos, fazendo ponto baixo, 4 correntes e 2 pontos altos aqui nesses espaços de uma corrente da carreira anterior. Então, nós vamos repetir, quando chegar aqui, você vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Então, se ficar alguma dúvida, você volta o vídeo aqui nessa parte. Estamos começando aqui, ó, naquela outra lateral, da mesma forma que fizemos ali. Então, aqui nós vamos repetir. Aqui eu pulei 2 pontos entre um bico e o outro, mas se você vê que precisa de pular 3 pontos, você pode distribuir aí os pontos conforme vai ficando aí na sua peça. Se você vê que 2 pontos é muito, pode pular somente um ponto também. Então, você vai fazendo e vai vendo como que fica melhor. Eu vou trabalhar aqui por toda a volta. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer o arremate. Aqui eu já trabalhei por toda a volta na minha peça. Fiz aqui nesse último espaço e os 2 pontos altos. Agora, eu vou cortar esse fio. E vou puxar aqui tudo de uma vez esse fio. E agora, com agulha de tapeceiro, eu vou fazer o acabamento. Coloco esse fio aqui na agulha. Agora, aqui onde eu tenho o ponto baixo e a corrente, eu venho na corrente, pego nas 2 alças da corrente. Vou passar esse fio aqui por dentro e volto com a agulha nesse último ponto alto. Pego nessas 2 alças do ponto. E agora, eu coloco a agulha aqui, ó, nesse ponto baixo, bem aqui no meio do ponto baixo. E levo pro lado avesso. E vou ajustar esse ponto para que fique todos da mesma forma. Agora, aqui do lado avesso, eu vou esconder esse fio
atrás aqui dos pontos. Depois eu posso colocar aqui um pingo de cola jeans ou a cola de silicone, a cola que você usa para fazer os acabamentos. Ou você pode aqui distorcer esse fio, divide aqui em duas partes. Uma dessas duas partes do fio você passa aqui por dentro de um ponto. E aqui você faz de 2 a 3 nós. Depois você corta esse excesso de fio. Nós vamos fazer assim em todas essas sobras de fios que temos aqui. Aqui eu já fiz então todos os arremates e ficou assim a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e atenção e até o nosso próximo vídeo.